Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula de hoje, eu tentei compactar, assim, o assunto da tabela periódica com distribuição eletrônica, que é o que vocês vão precisar. Se a gente fosse falar da tabela periódica, a gente ia demorar mais umas duas, três aulas aí. Mas eu tentei focar para o que é mais importante para vocês, tá? Então, fazer esse link da distribuição eletrônica com a tabela periódica. Então vamos entender um pouquinho, né, de onde que surgiu essa ideia de construir uma tabela periódica. Então, em meados do século XIX, já se tinha um conhecimento de mais ou menos aproximadamente 30 elementos, né, a existência desses 30 elementos. E aí, né, os cientistas da época começaram a buscar formas de organizar esses elementos de acordo com as propriedades que eles percebiam que eles tinham, ou algumas semelhanças que eles tinham ali. E aí o primeiro relato que a gente tem, né, em 1829, do químico, ele era alemão, Johann Wolfgang. Ele classificou, então ele agrupou, né, em grupos de 3, e aí ele deu um nome de tríades. Então, os nomes que foram os arranjos, né, esses grupos que foram sendo classificados antes da gente ter uma tabela periódica. Então, não era esse nome ainda, né? Aí, em 62, o geólogo mineralogista, olha só essa palavra, ele era francês, o nome dele era Alexandre Chancotois, e ele propôs um arranjo tridimensional. Então, ele parecia um parafuso, assim, né? Como se fosse um parafuso e como se fosse uma espiral. Então, por isso ele recebeu esse nome de parafuso telúrico. Não nada a ver com o que a gente conhece hoje, mas esse era os primórdios. Então, foi assim que começou a nascer. Esse aqui é bem curioso. Newlands, em 1865, ele além de químico, ele era músico. Então, ele conseguiu organizar, ele encontrou essa semelhança, né? Que a cada 8 elementos, ele conseguia ter uma propriedade. Então, ele organizou de acordo com as notas numa escala musical. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente pensar também que os átomos, eles têm os elétrons ali vibrando nos níveis de energia, e cada nível de energia é como uma frequência, como acontece na escala musical, nas notas também. Então, eu achei muito bacana essa associação que ele fez. E aí ele fez assim, né, ó, por exemplo, Dó, aí ele organizava Dó, hidrogênio, flúor e cloro, então eles estão dentro da mesma escala. Ré, lítio, na nota Ré, né? Lítio, sódio e potássio, né? Então, bem interessante, assim, mas ele não conseguiu classificar dentro das propriedades físico-químicas totais, assim, né? E, claro, o fato dele ser músico também foi, né, para a ciência não foi visto com bons olhos na época. E aí, a gente chegou ao ilustre, né, Mendeleev. Então, Mendeleev, ele foi o grande gênio, assim, que acabou recebendo o título de ter realmente criado a tabela periódica. Mas a ideia inicial nunca é do cientista, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Ela vem vindo de um histórico, né? Alguém já tinha pensado antes, mas junto se organizou. E aí, o que foi legal do trabalho de Mendeleev? Ele trouxe, né, a ideia de colunas, a gente já vai ver uma tabela a seguir, de colunas e de períodos. Então, as colunas são as linhas verticais e os períodos são as linhas horizontais. E a partir disso também existe umas semelhanças, né, que são agrupadas dessa forma. E a outra coisa que é muito curiosa, que foi o que deu mérito para ele, é que quando ele montou mais ou menos a ideia da tabela periódica, ele deixou vários espaços vazios. Ele falava que ali haveriam outros elementos que ainda não foram descobertos, mas que eles existem. Então, esse foi o grande mérito, assim, né? E que a comunidade científica se voltou para isso e
deu notoriedade para o trabalho de Mendeleev. Olhem só. Aí, o que foi bacana a seguir? Em 1913, o inglês Moseley, ele também continuando com as ideias de Mendeleev, ele conseguiu organizar os elementos de acordo com o número atômico. Então, dentro da tabela periódica, se a gente fosse estudar a tabela, a gente vai ver que existem várias periodicidades, várias coisas que se repetem, que seguem um periódico, né, um período, que seguem uma ordem. Mas essa foi a primeira coisa que até então surgiu da tabela periódica, que foi a organização por números atômicos, tá? Então, aqui, ó, o que eu tô falando? Aqui está uma tabela periódica linda, maravilhosa. Então, aqui a gente tem hidrogênio. Veja, o número atômico do hidrogênio é 1. Quando a gente vem para cá, aqui a gente vai indo mais à direita, a gente tem o hélio, e o número atômico do hélio é 2. Se a gente volta aqui, desce, número atômico do lítio 3, do berílio 4. De 4 vai para o boro, 5. Então, ele organizou dessa maneira, por isso que a gente tem esse espaço vazio aqui também, sabe? Então, ele organizou em ordem crescente de número atômico. Muito interessante. O que eu quero que vocês percebam nessa tabela, só para a gente falar um pouquinho. Então, aqui, ó, nas linhas verticais, nós temos o que a gente chama de família ou grupos. Então, a gente tem aqui grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E a gente tem também uma outra nomenclatura que pode ser família, daí ela é conhecida como família 1A, 2A. Daí a gente pula para cá, vem a família 3A. E as famílias que estão aqui são ditas B, tá? Então, e os períodos são essas linhas que ocorrem na vertical. Esses períodos, gente, são as camadas que a gente acabou de conhecer, né, nas últimas aulas. Lembram das camadas da eletrosfera? K, L, M, N, O, P e Q? Os períodos são isso. Então, a gente tem 7 aqui, né? K, L, M, N, O, P, Q. E então, é como os elétrons vão estar dispostos aqui, né? Uma outra coisa interessante é que todos os elementos que estão na família 1A, por exemplo, eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que vem a ser a camada de valência? A camada de valência, novamente, é a última camada, tá? Então, só para a gente lembrar disso. Vamos ver como que funciona isso. Ó, eu estava ilustrando ali, falando, agora eu trouxe a ilustração. Então, o período, que é aquela tabela, o período são as linhas horizontais. Então, a gente tem o primeiro período, uma camada, camada K. Segundo período, 2 camadas, a camada K e L. O terceiro período, K, L, M, N. O que isso significa? Um elemento que está aqui, ele é menor, se a gente pensar no raio, do que um elemento que está na última camada ali, porque ele possui todas as camadas, ele já passou por todas. Então, o elétron dele, se a gente pensar a distância do núcleo até a eletrosfera, né? Se tiver uma camada só, está aqui, se tiver várias, está mais distante. Tá certo? E as famílias, como eu estava falando ali, agora só para ficar mais visual. Então, número de elétrons de valência, o número de elétrons da última camada. Então, na família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, ou 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eles vão ter correspondente o mesmo número de elétrons na última camada. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, chegamos no momento da aula, assim, que eu quero trabalhar com vocês, que é como que a gente consegue localizar um elemento químico na tabela periódica a partir do número atômico dele, já que eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, para isso, a gente vai precisar do diagrama de Linus-Pauling. Lembra dos últimos exercícios que eu passei para vocês, da última aula? Então, vai acompanhar a gente ainda essa unidade 3.
Então, é importante que quem não conseguiu fazer, venha, tire suas dúvidas e entenda como que funciona. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Então, pessoal, antes da gente fazer só aquele exercício, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Então, a gente vai conseguir localizar a partir do diagrama de Linus Pauling, né? Aqui, ó, essa primeira coluna aqui, a segunda, esses elementos que estão aqui também, todos eles, opa, deixa eu pegar um. Aqui, todos eles vão terminar em S. Aqui também, ó. Então, quando terminou em S, a gente vai ver que vai estar ou na 1 ou na 2. Aqui vai terminar em P. Então, a gente vai conseguir localizar todos esses aqui em P. E aqui a gente chama os elementos de transição e elementos de transição interna, que não são tão comuns assim quanto esses outros. Claro que são comuns também, mas não tanto. E eles têm umas propriedades um pouco mais diferenciadas, então são organizados de outra maneira. Então, a gente vai localizar esses elementos que terminam em S e P, e aqui eles terminam em D. Ops, tudo que tá aqui termina em D. E tudo que tá aqui dentro, ó, que são os elementos que geralmente foram criados, né, artificiais, termina em F. Tá certo? Então, a gente chama aqui esses que terminam em S e P de elementos representativos, tá? E aqui em D, elementos de transição, e em F, elementos de transição interna. Então, vamos chegar lá. Vamos fazer, então. Então, eu vou começar a distribuição. Então, eu vou lá. Vocês lembram disso, né, do ensino médio? 1S, 2, ainda não tá tão legível, mas vocês vão conseguir me acompanhar. 2S, 2, já foi 4, e agora? 2P6, até chegar a minha mesa digitadora, eu já vou saber descrever tudo com o mouse. Até agora foi 10, falta mais um, 3S, 1. O que isso indica para mim? Indica que ele tá, que esse elemento tá. Ó, 4, 10. Esse elemento está. Aqui a gente tem o período, que são as camadas, então é a camada K, L, M, então é a camada M, certo? E ele tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, aqui eu vou ter o quê? A família. Que família que ele pertence? 1A. 1A. Então, a gente tem aqui a família. Escrevi. Família. E aqui a gente tem o período. Então, fica fácil de localizar, né? Eu já vou voltar lá na tabela para vocês verem onde é que ele tá. Vamos fazer mais um. Período. Tá certo? Tá certo? Então, vamos pro próximo. Vamos fazer o do cloro aqui. Cloro. Tem 17 elétrons. Vamos distribuir 17 elétrons. Então, vai lá. 1s2, 2s2. Vão fazendo comigo, hein? 2p6, 3s2, até aqui foi 12, né? 3p, ó, se até aqui foi 12, eu tenho que distribuir 17, eu vou colocar 5, né? E aí, como é que eu vou saber agora? Um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, viu? Então, ó, em que período que ele tá? Tá no terceiro período. Então, período M. Terceiro período, ele tem 3 camadas, certo? Nessas 3 camadas que ele tem, ele vai ter 2 na primeira camada. Na segunda camada, ele tem quantos? 6 mais 2, ele tem 8. E a última camada, que é a camada 3, então a gente vai somar esses dois, ó. Ele tem quantos elétrons? 7 elétrons, significa que ele está na família 7A. Tudo bem? É o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Vamos ver se isso é verdade? Vamos voltar lá. Ó o sódio.
Camada 1, 2, 3, terceira camada, família 1A. Meu cachorro. E aqui a gente tem o cloro, 17, né? Terceira camada, ó, terceiro período, família 7A. Tá certo? A gente vai praticar bastante, vocês vão pegar direitinho. Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima. Bons estudos!